Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Açucareto. E seja muito bem-vindo ao nosso programa Glicemia 130. Aqui falamos de como pessoas com diabetes tipo 2 podem cuidar de si mesmo e chegar a uma glicemia de 130 pós-refeição, por exemplo, que é ótima, e viver bem, mesmo com diabetes. Eu sou Marcelene Brito, sou enfermeira e hoje nós vamos falar nesse episódio de hoje de como você verificar sua glicemia e doer menos. Ora, é possível? Sim, é muito possível doer menos ao verificar essa glicemia. E por quê? Por que dói tanto? Mas antes me responda, você verifica a sua glicemia no meio da ponta do dedo ou na lateral do dedo? Ué, tem diferença? Tem muita diferença. Por que quando se verifica a glicemia no meio da ponta do dedo, dói muito? Simplesmente porque no meio da ponta do dedo nós temos receptores de dor que servem para defender a gente. É por isso que quando a gente pega numa superfície quente, numa panela quente, por exemplo, puxamos rapidamente. Então, é o nosso corpo, esses receptores de dor defendem a gente para a gente puxar rapidamente daquela sensação de calor, de dor, por exemplo, e a gente não se queimar. Assim como todo o nosso organismo, ele é feito em perfeito equilíbrio. Então, a gente tem os receptores de dor muito mais no meio do dedo, no meio da ponta do dedo, do que na lateral. Então, se eu verificar a glicemia no meio da ponta do dedo, vai doer mais que na lateral, certo? Então, a glicemia ela deve ser verificada na lateral do dedo. E como é que eu faço para verificar essa glicemia na lateral e doer menos ainda? É possível isso? Sim, é muito possível. E agora eu vou te falar como a gente faz. Primeiro, elenque esses 3 últimos dedos para verificar a sua glicemia. Da tua mão direita e da tua mão esquerda. E verifique nas laterais do dedo. Além dos receptores de dor, que estão muito mais no meio da ponta do dedo, os dedos servem para a gente pegar, pinçar alguma coisa para as nossas atividades. E se eu verifico no meio da ponta do dedo, é aonde toca na superfície. E se ficar dolorido, vai doer mais, porque eu vou tocar, eu vou pressionar ali aquela pequena furada que eu fiz para verificar a glicemia. E então, sem mais enrolação, como é que eu faço para verificar a glicemia na lateral do dedo e doer menos? Ao verificar, escolha o dedo, né? Escolha o dedo, pressione no meio do dedo, certo? Nessa parte interna da ponta do dedo. E você vai verificar na lateral do dedo. Quando você pressionar, o teu braço, ele vai estar à altura do corpo, certo? Você pode deixar na altura da mão, do braço, que é normalmente para você. Eu tô elevando aqui para aparecer na câmera, ok? Então você deixe a tua mão na altura que ela é do teu corpo mesmo. Pressione por uns 3 segundos somente no meio da ponta do dedo e você vai pegar sua caneta, sua lanceta ali que você costuma verificar e furar uma pequena furada no meio da lateral do dedo. Quando você faz isso, você pressiona os 3 segundos antes de furar, você diminui a tua sensibilidade de dor nessa região. E outra coisa, quando você fizer uma pequena furada, já vai ser suficiente para vir a gota de sangue necessária para você colocar no seu aparelho de glicemia. Então, se você graduar, por exemplo, se você usa caneta,
graduar a sua caneta, uma pequena, pela menor graduação, vai ser suficiente para você fazer aquele pequeno furo no dedo e verificar sua glicemia, certo? Então, por esses motivos, localização, eu pressionando o meio da ponta do dedo para verificar na lateral, para furar na lateral, ele dói menos. Teste e me diga aí se dói menos ou não, né? Eu já testei em mim e dói menos, muito menos do que no meio do dedo. E uma coisa muito importante, elenque sempre esses três últimos dedos. O polegar e o indicador são os dedos que mais a gente pinça as coisas, né? Se a gente vai pegar o aparelho de glicemia, a gente pega com os 2 dedos praticamente. Se a gente vai pegar com outro objeto, a gente pega, geralmente nossa maior pinça para pegar objetos são o indicador e o médio. Então, por isso que eu devo elencar os 3 últimos dedos, a lateral dos 3 últimos dedos. Então, eu tenho 6 opções, correto? Tenho 3 dedos, cada dedo tem uma lateral e eu tenho 6 opções em cada mão. Então, eu tenho 12 opções de verificar essa glicemia em cada mão. E eu devo fazer rodízio a cada verificação, né? Porque quanto mais eu vou furar no mesmo lugar, na mesma região, mais vai ficar dolorido. E outra coisa, se eu faço rodízio, aquela furada anterior para verificar a glicemia, dá tempo da pele se regenerar e se recuperar, certo? Então, espero que essas dicas te ajude a cuidar de você mesmo. São coisas simples, mas que fazem a diferença para a pessoa que tem diabetes e precisa verificar essa glicemia. E aí eu vou gravar outros vídeos de como você deve verificar, ou quantidade, frequência, horário de verificação dessa glicemia, né? Aguardem os próximos vídeos, ok? Então, espero que te ajude. Espero que esse vídeo te ajude a você cuidar de você mesmo e viver bem mesmo tendo diabetes.